Fala concurseiro, aqui é Álvaro Alves, o seu professor de língua portuguesa. E hoje, você que está aí se preparando para o concurso da Guarda Municipal de Gravatá, fique atento que trabalharemos o tópico 2 do edital, morfologia, certo? Antes de qualquer coisa, se você é daquele tipo de pessoa que tem medo de língua portuguesa e corre só de ouvir o nome, fica tranquilo, que esse tópico veio bem tranquilo no seu edital, porque a banca não pegou pesado, vê só. Na morfologia, estudamos as classes de palavras. Existem 10 tipos. O seu edital só vai cobrar 4. Sim, olha aí como tá bonzinho. Substantivo, adjetivo, artigo e pronome. Dessas 10 classes que existem, apenas 4 cairão no seu edital. Sim, olha aí que coisa tão boa, você que reclama da língua portuguesa. Então, sem perder tempo, bora logo para o slide para te mostrar o que é isso daí, o que é a morfologia e o que são essas classes de palavras. A morfologia, como eu falei, né, estuda classes de palavras. Dessas 10, essas são as 4 que caem no seu edital. Inclusive, eu coloquei o tópico aí do mesmo jeito que aparece lá. Morfologia, substantivo, adjetivo, artigo e pronome. Detalhe, dos pronomes, que existem 7 tipos, apenas esses 4 vão cair. Pessoais, de tratamento, demonstrativos e possessivos. Só e pronto, tá certo? E eu vou começar já com essa daqui, ó, com o substantivo. Então, bora lá. Primeiro, conceito de substantivo, né? O que é esse danadinho aí? Observe os exemplos. João vai estudar. Coloquei aí em negrito o que? O substantivo. João é o que? O nome de uma pessoa, não é assim? O cachorro fugiu. Cachorro que está em negrito, obviamente, é o nosso substantivo. E cachorro é o que? Animal. O avião chegou. O substantivo agora é o que? Um objeto. Moro em Campinas. Campinas é o que? Um lugar. O amor nos engrandece. O que é o amor? Um sentimento. A pescaria foi divertida. O que é a pescaria? Pescaria é uma ação. E por fim, chuva é importante. O que é a chuva? Um fenômeno da natureza. Para que é que eu coloquei todos esses exemplos aí? Para você entender o conceito do substantivo. Qual é a função do substantivo? A classe de palavras que nomeia os seres em geral. Veja só, aqui nós vimos vários tipos de palavras, né? Pessoa, animal, objeto, lugar, sentimento, ação e fenômeno da natureza. Isso são só exemplos, certo? E todas elas foram nomeadas por substantivo. Então, ó, tudo que existe tem um nome, certo? Embora às vezes você desconheça, você veja um objeto e não saiba o que é, ele tem um nome. E se criaram agora não tem nome ainda, tá? Aí você não sabe o nome, você chama essa coisinha aí. Coisinha foi a forma que você usou para chamar aquela coisa, né? Assim, aquele objeto não identificado por você. E isso daí é um substantivo, certo? Coisa, troço, negócio, ainda que você não saiba o nome. Tudo tem um nome. Lápis, apagador, enfim, tudo tem um nome. E isso, essa palavra que nomeia essa coisa, esse ser, seja ele qual for, é um substantivo. Tranquilo? Então essa é a função do substantivo, nomear seres em geral. Bora voltar. Aí, ó. Classificação dos substantivos. Sim, porque não existe apenas um tipo de substantivo, né? Existe mais de um. Então, a gente vai ver aqui os tipos de substantivos. Existem esses 5 tipos aí. Comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Entre esses daqui, existe uma ligação, assim como também tem uma ligação entre eles, certo? Por quê? É como se um fosse o oposto do outro. Substantivo comum é quando as palavras que dão nome aos substantivos nomeiam seres, têm a mesma espécie, só que de forma genérica. Homem, eu estou dizendo o nome do homem? Não. Cachorro, eu disse o nome do cachorro? Também não. País, eu disse o nome? Não. E rio? Não. Então, cada uma dessas 4 palavras aqui é um substantivo, só que é um substantivo comum, certo? Porque designa o ser por um nome que é comum a todos os seres da mesma espécie, então designou de forma genérica. Já o substantivo próprio designa seres de uma mesma espécie, só que de forma particular. Agora disse o nome do homem, Paulo, o nome do cachorro, Toby, o nome do país, Brasil, e o nome do rio, Tietê. Então, nomear de forma específica, de forma particular, é colocar um substantivo próprio em ação. E aí tem esses dois aqui, ó, que também se confundem um pouco, né? Concreto com abstrato. Concreto, muitas vezes as pessoas falam que é aquilo que você pode tocar. O abstrato você só consegue imaginar, né? Está errado.
concreto, não interessa se você consegue imaginar, se você consegue tocar, se ele é real ou não, se ele existe ou não. O que interessa é se ele existe de forma independente de você. Como assim, professor? Se eu falo se ele existe ou não, sim, porque olha aqui, duende. Um duende existe? Não, porque ele está aqui nos substantivos concretos. Em um mundo imaginário em que existam duendes, o duende vai existir, não é assim? E ele depende de você para existir? Não. É essa a definição exata do que é substantivo concreto. É todo aquele substantivo, certo? Aliás, todas as coisas, na verdade, né? Que existem de forma independente, que não precisam de ninguém para existir. O duende não existe, alguém criou, alguém inventou, ok. Mas, no mundo imaginário em que existam duendes, eles não dependem de nenhum outro ser para existir. Então, são considerados pela gramática substantivos concretos. Bruxa, Papai Noel, bicho-papão, lobisomem, certo? Saci, pererê, tudo isso substantivo concreto. Casa, não é porque você pode tocar, é porque ele existe de forma independente. Ué, professor, mas alguém tem que fazer a casa? Tá. E depois que a casa está feita, alguém precisa continuar fazendo para ela existir? Não. Ela fica lá, ela existe sozinha. Noite. Depende de você para existir? Claro que não. Você nem consegue imaginar a noite, né? Porque tem gente também que aprendeu que o concreto você tem que pelo menos conseguir imaginar como você imagina o duende. Você imagina a noite? Você imagina anoitecendo, como é que o tempo fica. Fica escuro, tem estrela, tem a lua, mas você não consegue imaginar como um ser personificado. E ainda assim a noite é um substantivo concreto. Por quê? Porque não depende de você para existir. O tempo. Esse você sequer consegue imaginar nada, né? Você só vê que o tempo passou, mas ele não existe, assim, não existe não, desculpa. Ele não existe como um ser personificado. Você não consegue imaginar o tempo como sendo alguém. Você não consegue tocar, mesmo assim ele é concreto. Por quê? Porque ele não depende de você para existir, assim como nenhum dessas quatro palavras, desses 4 exemplos que eu trouxe aqui. Já os abstratos, eles dependem de alguém para existir. Trabalho. O trabalho depende de alguém? É claro. Se você para de trabalhar, o trabalho deixa de existir. O amor, você sente. Você até faz. Mas você não consegue, ele, melhor dizendo, não consegue existir sem você. É preciso que você ame para que o amor exista. Fome. Você tem que sentir a fome para que ela exista. E a inteligência, alguém tem que ser inteligente para que ela exista. Certo? Lembrando que você não pode simplesmente decorar, né? Então quer dizer que trabalho é sempre abstrato, caso é sempre concreto. Não. Veja só. Eu disse a você que o substantivo comum, não é assim? Nomeia seres de uma mesma espécie de forma genérica. Então, homem está aqui no substantivo comum. Você concorda que homem também é um substantivo concreto? Por quê? Porque ele não depende de ninguém para existir. Depende sim, professor. Ele não tem que ser gerado, tá? Mas depois de feito, o homem já ter nascido, ele precisa de alguém para existir? Não, é como a casa. Então, casa é comum, ao mesmo tempo é concreto. Homem é comum, ao mesmo tempo é concreto. Duende é comum, é concreto, ao mesmo tempo é comum. E também pode ser próprio se eu der um nome a esse duende, né? Assim? Ou se eu botasse aqui um D maiúsculo para chamar, pronto, esse é o nome da pessoa agora, é duende. Então, pronto, isso aqui é o nome próprio dela, tá no registro de nascimento, duende. Agora virou substantivo próprio, certo? Vou até apagar isso aqui. Inclusive, se você observou aí, substantivos próprios devem ser escritos com letra maiúscula, né? Coloquei aí, tudo que é próprio está com letra maiúscula. Se você não observou, observa isso aí, porque essa é a regra da gramática. Da mesma forma, também tem outra coisinha aqui, trabalho. Trabalho é abstrato, alguém precisa trabalhar para que ele exista. Mas se eu falar assim, o trabalho de português foi entregue ao professor. Então você fez um trabalho, imprimiu e entregou a alguém. Aquilo dali agora é concreto. Por quê, professor? Porque ele existe de forma independente. Não, não existe não. Não tive que fazer o trabalho, assim como teve que fazer a casa, assim como o homem e a mulher fizeram outro homem, né? Só que, depois de o trabalho feito e entregue ao professor, ele não depende mais de você para existir. Então, aquele trabalho que você imprimiu e entregou se tornou concreto. Esse trabalho, quando você se refere à ação de trabalhar, certo? Eu agora estou trabalhando, dando aula. Então, trabalho aqui é uma ação. Portanto, um substantivo abstrato. Substantivos coletivos é como se fossem os comuns, só que de forma maior. Eles designam seres da mesma espécie, só que uma multiplicidade de seres, embora todas as palavras apareçam no singular, designam uma quantidade maior de seres da mesma espécie. Alcateia, de lobos, manada de elefantes, biblioteca de livros e multidão de pessoas, todos no singular, mas designando uma coletividade de seres da mesma espécie. Tranquilo? Essa é a classificação dos substantivos. Só que ainda tem a classificação quanto à formação, né? Formação do substantivo estuda o quê? Como é que essas palavras se formam? Como é que é a sua formação, a sua constituição?
Também tem uma ligação aqui entre o simples e o composto e entre o primitivo e o derivado. É como se um fosse o oposto do outro. Simples, porque ele só tem um radical. Composto, mais de um radical. Veja, flor é uma palavra só. Couve é uma palavra só. Agora, couve e flor tem duas, não é assim? Chuva é uma palavra só. Mas guarda-chuva tem duas. Sol é uma palavra só. Girassol tem duas. Professor, só estou vendo uma. Sim, porque aqui não teve hífen, não é assim? Nem todo substantivo composto ou palavra composta, independente de ser um substantivo, um adjetivo, enfim, terá hífen. Certo? Às vezes sim, às vezes não. E isso vai depender das regras do uso do hífen, que não estão no nosso assunto e eu também não vou entrar nessa parte aqui. A questão é, independente da existência ou não do hífen, se aqui foi formado por mais de uma palavra, será também um substantivo composto. Substantivos primitivos e derivados. Primitivo, o nome já diz, ele vem primeiro. Derivado, se deriva de outro, ele vem depois, certo? Então, ó, pedra dá origem a pedreiro, ou pedregulho, terra, a terreno, dente, dentista, entendeu? É só isso. Veja como é tranquilo, né? Uma palavra origem na outra. Então, primitivo vem primeiro, o derivado vem depois, se deriva de outra. Tranquilo? Flexão dos substantivos. Deixa eu voltar para mim aqui. Nessas 10 classes de palavras que eu mostrei para você, todas que eu coloquei desse lado aqui são classes variáveis, certo? Por que variáveis? Porque elas conseguem sofrer alterações. Sofrer variações. Seja mudar do singular para o plural, do masculino para o feminino, se fosse verbo, mudaria o tempo verbal, só que o verbo nem está no edital. E existem aqui essas outras 4 que são classes invariáveis. Por que invariáveis? Porque elas não conseguem sofrer alterações. Tranquilo? Todas as 4 que estão no edital são variáveis. Tudo que a gente está estudando sofre alteração. E com o substantivo, obviamente, não é diferente. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Olha aí. O substantivo se flexiona, certo? Varia, muda em gênero, em número e em grau. O que é a variação de gênero? É quando a palavra consegue ficar no masculino e consegue ficar no feminino. O que é a variação de número? É quando eu consigo ir do singular para o plural ou vice-versa. O que é a variação de grau? É quando eu consigo elevar o grau de uma palavra aumentativo ou diminuir, diminutivo. Só isso. Olha os exemplos aqui. Homem. A palavra homem varia? Varia. Em gênero? Sim, quando vira mulher. Não é que o homem vira mulher. A palavra homem tem o feminino. Mulher. Tem homem que vira mulher, mas não é disso que eu vou falar não. Esquece essa parte. Assim como a mulher, a palavra mulher, né, consegue variar em gênero também, virando homem. Certo? Então há uma variação de gênero. Qual é o feminino de homem? Mulher. Qual o masculino de mulher? Homem. Isso é variação de gênero. Só que essas palavras também podem variar em número. Homem e mulher estão no singular. É assim? Eu consigo colocar ambas no plural. Homens, mulheres. Ok? Homem e mulher também podem variar em grau. Aumentativo eleva o grau de homem. Homenzarrão. Diminutivo diminui o grau de homem. Homenzinho. Mulher eleva o grau da mulher. Mulherona. Diminui o grau da mulher. Mulherzinha. Inclusive, essa não é a única forma de fazer isso em grau, né? Eu poderia também colocar aqui através do acréscimo de um adjetivo. Homem pequeno, no caso aqui. Homem grande, mulher pequena. A gente vai ver isso na hora da variação de grau. Agora, que eu apresentei para você quais são as flexões que um substantivo consegue ter, certo? A gente vai ver a flexão de gênero, vai ser a nossa primeira parte. Então, bora para ela. Você já sabe o que é a flexão de gênero. Acontece que, embora o substantivo se flexione em gênero, não são todos os substantivos da língua portuguesa que conseguem mudar de gênero. Certo? Às vezes uma palavra só vai designar masculino e feminino. Por isso temos duas classificações, biformes e uniformes. O nome já diz, ó, bi e uni. Bi quer dizer o quê? Dois. Uni, um, não é assim? Então, esse forme vem de forma. Então, duas formas. Vou colocar aqui. Duas formas. Uma forma. Duas formas, como assim? E uma forma, como assim também? Duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Veja, menino, masculino, menina, mulher, homem, masculino, mulher, feminino. Certo? Eu disse menina, mulher, né? Masculino, menino, feminino, menina.
Masculino, homem. Feminino, mulher. Gato, masculino. Feminino, gata. Tranquilo? Então isso é variação de gênero. Eu tenho uma palavra que consegue ter duas formas. Essa mesma palavra se modifica para ir do gênero masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Professor, mas homem e mulher ficaram diferentes? Sim. Às vezes vai haver a troca do radical inteiro, né? O que a gente vai chamar de heterônimo. Que danado é isso, professor? Isso aqui era para ser uma seta, mas deixa assim. Parece o alto de uma torre. Heterônimo. Deixa eu escrever aqui. Heterônimo. Hétero quer dizer diferente, né? Assim, e nimo vem de nome. Nomes diferentes, um para o masculino, outro para o feminino. A questão é, existe variação, né? Assim, então, aqui também não existiu, aqui também não existiu. Isso constitui uma flexão de gênero do tipo substantivo biforme. Tem duas formas, uma para o masculino, outra para o feminino. Já os uniformes é quando a palavra não consegue mudar de gênero. Uma palavra só vai designar o homem ou a mulher, se for o animal, o macho e a fêmea. Os uniformes têm 3 subclassificações. Comuns de 2 gêneros, sobrecomuns e epicentros. Comum de 2 gêneros, certo? Veja aqui. Estudante. Existe estudanta? Não, né? Só se for o quê? O acasalamento do estudante com a anta. Não tem estudanta, não existe. É estudante para homem, estudante para mulher. Então, como é que eu sei se é homem ou se é mulher? Pelo artigo. O estudante. A estudante. Agente. Tem agenta? Não. É o agente. A agente. Intérprete. Tem o intérprete. A intérprete. Mas não existe interpretar, né? Existe interpretar. É um verbo, não tem nada a ver. Assim como existe estudar, também não tem nada a ver. Mas as palavras estudante, agente e intérprete não variam em gênero, certo? Elas não variam, mas o artigo diz a você quando é masculino e quando é feminino. Isso é um substantivo uniforme comum dos gêneros. Só que também tem os uniformes sobrecomuns, que é quando nem o artigo vai existir para dizer a você. Vai existir, aliás, só que só vai existir um, certo? Então, pelo artigo você também não vai perceber quando é masculino e feminino. Então, como é que eu sei, professor? Pelo contexto da frase. Se houver, se não houver, não vai ter e acabou. Então, ó, cônjuge. É muito comum você ver as pessoas falando o cônjuge quando é homem, a cônjuge quando é mulher. Minha cônjuge, não, meu cônjuge. Mas é uma mulher, ainda assim não há variação, certo? O cônjuge serve para homem, o cônjuge serve para mulher. Não tem a cônjuge, está errado. Todo mundo fala, professor, mas está errado. Todo mundo fala um monte de coisa errada. Criança, tem criança? Não. A criança, tem o criança? Também não. Então é uma única palavra para os 2 gêneros e um único artigo também. Gênio. Eu também vejo as pessoas dizendo a gênia. Está errado. É o gênio para homem, o gênio para mulher. Ídolo. Outra coisa que as pessoas também erram. O ídolo para homem, o ídolo para mulher. Shakira é a minha ídola. Não, ela é o seu ídolo, mas ela é uma mulher, eu sei. Só que ídolo não varia, nem o artigo que a ele se refere. É o ídolo para homem, o ídolo para mulher. E os epicenos são a mesma coisa sobre comum. Então qual é a diferença? Aqui designa pessoas. Aqui designa pessoas. E aqui o epiceno designa animais. Ops. Deixa eu ajeitar isso aqui, ficou a mais. Olha, o professor de português errou. Mas é bom que a aula é de português, então a gente já corrige o erro aqui mesmo, né? Afinal, foi um erro de digitação. Aqui, bora lá. Animais. Pronto. Então é fácil, professor. Quer dizer que todos os animais são epiceno, todas as pessoas não. Veja, quando o substantivo tem uma palavra só para masculino e feminino, e nem o artigo vai me dizer se é homem ou mulher, macho ou fêmea, então eu vou classificar aqueles que são pessoas como sobrecomuns, aqueles que são animais com epicentro. Olha aqui. Cobra. Tem o cobro? Não. O cobra também não. É a cobra para macho, a cobra para fêmea. Não é assim? Então, isso é um substantivo uniforme epiceno. Onça. A onça para macho, a onça para fêmea. Não tem o onço. Jacaré. É o jacaré para macho. Não tem a jacaroa para fêmea. Não, é o jacaré para fêmea. O jacaré, fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. O tatu macho, o tatu fêmea. Todos os animais são epicenos? Não. Aqueles que conseguem ter variação, certo?
vão ser biformes. Olha aqui, gato e gata. Gato masculino, gata feminino. Então ele é o que? Biforme, não é epiceno. Certo? Cachorro, pode ser cachorra ou pode ser cadela. Tem variação. Uma troca só o final, né? Cachorro ou cachorra. Já a outra, cachorro, cadela, é um biforme heterônimo, né? Troca a palavra inteira, troca todo o radical. A questão é, independente de ser pessoa ou animal, se tem duas formas, ele é biforme. Quando só tem uma, aí vai depender aqui, uma dessas três. O artigo diz a você o que é, se é homem ou mulher? Sim, então é comum de dois gêneros. Não, é sobrecomum. Não, só que é animal, então é epiceno. Tranquilo? É essa a flexão de gênero. Só isso, tranquilo, fácil. Bora lá. Flexão de número agora. Flexão de número é a parte maior do substantivo, certo? Porque aí vai ter várias regrinhas aqui. E eu coloquei tabelas no seu material justamente para você decorar. Sim, essa parte aqui é com você. Eu vou explicar para você como é que funciona a tabela, mas quem vai decorar vai ser você. Então pausa a aula, veja e reveja quantas vezes for necessário. Escreva a tabela se você quiser, cola na porta do seu guarda-roupa, da geladeira. Mas decore isso daqui. Tá no sério e tal. Flexão de número é ir do singular para o plural, não é assim? Acontece que a maioria das pessoas querem somente colocar um S. Ah, é plural, joga o S lá e tá tudo certo. Não. Nem tudo que você colocar S vai ser plural. Lápis. Posso ter um lápis, terminou em S. E aí, é plural? Não. Então, fica atento. Pessoal, vou voltar para mim aqui. Para você saber se há ou não, certo? Aliás, se há ou não, não, é? Se as palavras vão variar, como é que elas variam em número, certo? Você vai olhar a terminação das palavras. Qual a palavra, ou as últimas, em que elas terminaram? A variação do substantivo simples, você já sabe o que é substantivo simples, é aquele que só tem um radical, não é assim? Esses substantivos são os que a gente está estudando agora. É substantivo simples, porque existe o substantivo composto, que ele tem duas palavrinhas pelo menos, e aí a variação dessas palavras vai funcionar de forma diferente. Às vezes só a primeira fica no plural, às vezes só a segunda, às vezes as duas, às vezes é facultativo. Certo? É um pouquinho mais complicado porque tem um pouquinho mais de regra. Na verdade não é nem complicado, é só trabalhoso de você decorar. Já os substantivos simples são mais fáceis porque você vai olhar só a terminação e dizer de que forma você passa para o plural. Então fica atento ao final. Foi isso que eu fiz aqui. Ó. Substantivos simples, deixa eu até fazer isso aqui. Passa no seu material também. Simples, certo? E também os compostos que não tiverem hífen. Por quê, professor? Quando o composto não tem hífen, ele não se torna uma palavra só? Olha aí, ó. Girassol. É formado pela palavra gira, mas a palavra sol, não é assim? E por que cria um S aqui? É uma regra lá do uso do hífen. Se você somente juntasse, ficaria girasol, mudaria a pronúncia. Então você dobra o S. Enfim, girassol é uma palavra só. Aliás, é uma palavra composta, só que não tem hífen. Então ela se torna uma palavra só. Se tornou uma palavra só, eu vou tratar como um substantivo simples. Ok? Tratando como simples, na hora de flexionar em número. Então eu vou usar essa tabelinha aqui, que continua na outra página, né? Para flexioná-lo corretamente. Vamos lá. Substantivos simples que terminarem em vogal, terminarem em ditongo oral ou que terminarem em N. Como é que eu coloco no plural? Do jeito clássico. Acrescentando S. Veja, a flexão vai funcionar assim. Acrescentando S. Parece uma fórmula matemática, né? Sim, essa foi a minha homenagem a você que gosta de matemática e não de português. Eu coloquei aqui em estilo de fórmula matemática. Mais, menos, ó. Mas tudo isso tem uma explicação. Terminou assim, vogal, ditongo oral ou N, acrescenta S. Por isso tem um sinal de mais. É só somar com S. Cajá, terminou em vogal, não é assim? Qual o plural de cajá? Cajás, acrescenta S. Pai, terminou em ditongo oral. Professor, o que é ditongo oral? Ditongo oral é o contrário do ditongo nasal. Né? Veja só. Pai, tem o ditongo por quê? Ditongo, olha aqui o nome. Di. Opa. Di quer dizer dois, certo? Eu tenho duas, aqui é vogais, né? Aparente vogais. Por que aparente vogais? Porque elas ficam juntas na mesma sílaba. Aliás, quando ficam juntas na mesma sílaba, eu não posso dizer que são duas vogais, certo? Na língua portuguesa funciona assim. Deixa eu voltar para mim. Toda vez que duas vogais se juntam, você não pode falar que elas estão juntas na mesma sílaba. Por que não, professor? Eu estou vendo ali pai, tem um A e tem um I na mesma sílaba. Não fica pá, I, ficam juntas, é pai mesmo. Tá certo como tá aí, sem separar, né? Então por que eu não posso dizer que tem duas vogais? São duas aparentes vogais. Na língua portuguesa, toda vez que duas vogais se juntam, a mais fraca, digamos assim, se curva para a mais forte. Ela perde seu posto de vogal e se torna semivogal, por ser mais fraca. Tá certo? É como se uma fizesse a primeira voz no duplo sertanejo e a outra fizesse a segunda. Entendeu? É o Vitor e Léo, o Bruno e o Marrone. Pronto. É um exemplo melhor até. Então, ó,
Eu tenho ali a vogal é aquela mais forte. A que se torna semivogal é a que tem um som mais fraco. Isso é um ditongo, tá certo? E por que é que eu chamei de ditongo oral? Existe ditongo de outro jeito? Existe ditongo nasal, certo? Já me perguntaram isso na sala. Professor, eu quero ditongo oral. Eu falei, é o som, quando o som do ditongo sai por vias bucais. A menina falou, claro, vai sair pelo bocal. Veja, ditongo oral sai pela boca. Ditongo nasal, o som sai um pouco pelo nariz, certo? Não vou entrar muito nesse assunto, porque isso já é fonologia. A questão é, você tem que entender que o som saiu pela boca. Como é que eu vou entender isso, professor? Normalmente os nasais vêm com acento tio. Se você tiver dúvida, prende o nariz. Simula que você está gripado. Quando você está gripado, seu nariz se congestiona, você fica falando fanho, né? Por quê? Porque tinha sons que precisavam sair pelo nariz e a secreção nasal da gripe impede que esse som saia. Então você fica falando assunto. Você vai fazer o quê? Prenda o seu nariz e fale. Pai. Pai. Mudou o som? Não. Agora fala. Mãe. Mãe. Ó, mãe. Parece um som, né? Fica. É assim que você fica quando você está gripado. Né? Então faça isso. Teste isso na sua casa. Você prende, sai um ditongo nasal quando tinha de ser nasal. Quando ele tinha de sair pelo nariz e você prendeu, essa vibradinha que você sente é o som nasal querendo passar e não conseguindo. É assim que você testa. Se o ditongo, o encontro de duas aparentes vogais, na mesma sílaba, sair pela boca, for oral, como pai, que eu coloquei aí no seu slide, certo? O plural vai ser com S no final. Simples e fácil. Tive que ir lá na fonologia para te explicar isso aqui, né? Só para relembrar o que é ditongo. Então, ditongo é encontro de duas aparentes vogais na mesma sílaba. Sendo que, como esse som sai pela boca, vou chamar de ditongo oral, não é assim? E aí, como é que eu faço o plural de pai? Pais. É só jogar um S. Hífen. Hífen é tranquilo demais. Olha aí, terminou em N, acrescenta um S. Hífens. Hífen tem um segundo plural, certo? Uma segunda forma de plural que não segue essa regra aqui, é uma exceção. Está lá depois, no próximo slide, eu vou mostrar isso para você. É uma forma bem esquisita até, ninguém usa, mas ela existe. A questão é, terminou em N, está dizendo o quê? Acrescenta S. Foi isso que eu fiz aqui, hífens. E aí perdeu o acento, né? Não fui eu que esqueci de colocar, certo? Regra de acentuação. Quando um paroxítono termina em N, ele é acentuado. Mas não tem uma regra de acentuação dizendo paroxítono terminado em N e S vai ser acentuado também, por isso ele perdeu o acento. Se o seu substantivo terminou em M, faço o quê? Acrescento S de novo? Não. Está vendo que não é só colocar S porque é plural? Terminou em M, tira o M, por isso tem menos M, e acrescenta NS. Olha aí, homem. O que eu faço? Corto o M, ficou homem. Agora bota NS. Homens. É assim que se faz o plural de palavras que terminarem em M. Palavras que terminarem em R e Z. Acrescenta ES. Não é mais só o S. Agora é o E e o S. Revólver. Terminou em R. Qual o plural? Revólveres. Olha aí. Certo? Acrescenta ES. Raiz. Terminou em Z. O que a gente faz? Acrescenta ES. E aí ganhou um acento, sim. Por quê? Regra dos hiatos, né? É outra regra de acentuação. Não vou explicar isso não, porque isso aqui não faz parte da aula de hoje. A questão é, eu estou falando somente comentando sobre acento para você não achar que eu errei, né? Colocar acento aqui e aqui não. Não, tem regra de acentuação que explica isso. Mas terminar em Z, acrescenta ES. Quando termina em S, tem dupla possibilidade. Ó. Que nojeira que eu fiz, né? Tenho que te explicar por que é que acontecem esses gafes aí. Ó. Deixa eu voltar para mim aqui bem rapidamente. Aqui na nossa plataformazinha de escrever, certo? Você já teve habilitação? Sabe aquele negocinho que você vai colocar o seu nome, que é bem difícil de escrever? Então, temos um parecido aqui, ó. Esse negocinho aqui, escreve aqui, tá vendo que não tem linha, não tem nada? Então, eu tenho que mirar direitinho, escrever, e falando e escrevendo ao mesmo tempo, acaba saindo assim, não é que eu não tenha coordenação motora, certo? Voltando, deixa eu apagar essa nojeira que eu fiz, eu tenho toque, pronto, a aula não segue mais. Quando termina em S, tem dupla possibilidade. Ficou um pouquinho melhor, parecendo um argola, enfim. A S tem dupla possibilidade. Se esse S for o final de uma palavra oxítona ou de uma monossílaba, eu acrescento S. Professor, o que é oxítona? É quando a sílaba tônica de uma palavra é a última. Certo? Monossílaba é quando ela só tem uma sílaba. Mono vem de uma, né? Assim? Então, monossílaba é quando a palavra só tem uma sílaba. Olha aqui. As. O que é as? Lembra da carta de baralho? Ases, não é? Carta de as, enfim. Depois tem aqui ases, que é o plural. Esse as só tem uma sílaba. Monossílabo. Terminou em S. Olha aí. Monossílabo terminado em S. Como é que faz o plural? Já tem um S aqui. Acrescenta ES, ases. Ou oxítonos que terminarem em S. Heteros.
Qual plural? Retroses, acrescenta ES também. Beleza? Porque era um oxítono, a sílaba tônica está aqui, ó, no final. Quando a última sílaba é mais forte, é um oxítono. Terminou em S, terminou, então acrescenta ES. Mas e se essa palavra que terminou em S for uma paroxítona, que é quando a sílaba tônica é a penúltima, ou uma proparoxítona, por isso eu coloquei entre parênteses, né? Pode ser paroxítona ou proparoxítona, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Aí, como é que eu faço o plural? Fica invariável, ou seja, não tem plural. Olha aqui, lápis. Se você olhar aqui, ó, lápis, isso aqui é a sílaba tônica, é uma paroxítona, última, penúltima sílaba, paroxítona, terminada em S. Sílaba tônica, desculpa, sílaba tônica não, né? Plural de lápis, vai ficar lápis isso. Não, não tem plural, é o artigo quem vai me dizer. O lápis é um só, os lápis é mais de um. Ônibus, ônibus, olha aí, a sílaba tônica está aqui no início. Última, penúltima, antepenúltima sílaba é mais forte. Isso é um proparoxítono, certo? Proparoxítono que terminou em S. É assim? Qual o plural desse proparoxítono terminado em S? Ônibus, usus. Não, não tem plural. É o artigo que vai me dizer. O ônibus é um só. Os ônibus é mais de um. Certo? São mais de um, no caso. Se terminar em X, professor, fica invariável também. Látex. Qual o plural de látex? Terminou em X. É látex, usus. Não, não tem plural. É os látex. O látex, os látex. Certo? Quando elas ficam invariáveis, apenas os artigos é que sofrerão alteração. Continuando nossa tabelinha. Substantivos terminados em AL, EL, OL ou UL, certo? Como é que se faz o plural? Você corta o L, né? Por isso tem menos L, e acrescenta IS, certo? Isso aqui é um I, IS. Então, ó, quintal terminou em AL, hotel terminou em EL, caracol terminou em OL e azul terminou em U. O que é que eu faço aqui? Corta o L, menos L, corta em todos, ó. Tira os L's aqui. Faz o que? Acrescenta IS em todos. Veja que não é tão difícil. Só tem muita informação para ser memorizada, né? Por isso eu fiz uma tabelinha resumo, certo? Não resumo porque eu cortei regras, mas porque eu coloquei de um jeito mais enxuto, né? Sem botar tira o L, acrescenta IS. Eu botei menos L mais IS, ficou mais fácil. Sugiro que você imprima, que você escreva. Professor, AL, EL, OL, U, cadê o IL? Né? O IL, está aqui, ó. Tem dupla possibilidade, certo? Deixa eu vir para cá, fazer aqui assim. Dupla possibilidade. O IL de oxítonos e o IL de paroxítonos. Quando a palavra é paroxítono e terminou em L, canil, se você separar aqui, ó, isso é a sílaba tônica, né? A última sílaba, canil, isso aqui é a sílaba mais forte, ela é um oxítono que terminou em IL. Como é que eu faço o plural? Menos L mais S. Corta o L daqui, acrescenta S. Veja, acrescenta S, não é IS. Entendeu? Na outra você cortava o L também, só que acrescentava IS. Aqui é só S. E quando esse IL é o final de uma paroxítona, o que é que você faz? Quando é final de paroxítona, você não corta o L. Você corta o IL. Mício, fica assim. Paroxítona, porque última, penúltima sílaba. Eu corto o I e o L. Fica bi. 6. Acrescenta E e S. Aqui acrescentava IS. Aqui só S. Aqui E e S. Aqui em todas cortava o L. Aqui corta o I e o L. Então fique atento a essas diferenças. E por fim, temos aqui os substantivos simples ou compostos sem hífen terminados em A til. Essa tem três possibilidades, né? E três são essas aqui. Ou você acrescenta S, ou você tira o O e acrescenta ES, ou você tira o ão e acrescenta ONS. Professor, sou eu que decido? Não. Essa é uma parte chata. Torça para não cair nenhuma terminada assim, né? Terminada em ão. Por quê? Tem palavras que você vai fazer de um jeito, tem palavras que você vai fazer de outro, tem palavras que vão ser facultativas. E aí é muito de você conhecer a palavra. Essa parte é chata, não vai ter uma regra que determine. Esse tipo de autil acrescenta S, aquele acrescenta S. Não, não existe isso. Você tem que conhecer a palavra. Grão, plural, grãos. Acrescentou só S. Por quê? Porque sim, não tem como eu te explicar isso. Certo? É muito de você conhecer a palavra. Essa é a parte chata realmente do assunto. Cão, plural, cães. Não fica cãos, né? Você não bota só um S. Ação, também não fica ações, é ações. Veja, aqui eu só acrescentei o S. Aqui eu cortei o O. Olha aí, menos O, mais ES. Aqui eu cortei o ão inteiro e acrescentei ONS. Entendeu? E não teve uma explicação lógica para isso.
Tranquilo? Porque vai depender muito da situação. Então, ó, vou cortar a aula aqui, certo? Para respeitar o tempo de duração que cada aula tem que ter. Voltamos na próxima aula com a continuação desse assunto, beleza? Fico por aqui. Abraço e até a próxima.